Durante muito tempo, Portugal foi esquecido por nós brasileiros. Mas agora, Portugal está mais lindo do que nunca. Lá nós temos uma cultura, nós temos uma comida maravilhosa. E hoje nós vamos conversar com a Adriana Frust. A Adriana é a arquiteta que escreve nas nossas mídias sociais. E ela também era moradora aqui do Alphaville. Adri, muito obrigada por estar conosco hoje. Veio visitar os amigos, né, Adri? É isso aí, obrigada. Eu que te agradeço, Flávia. É um prazer estar aqui. Pois é, e conta pra gente, por que Portugal? Bom, Flávia, vocês sabem um pouquinho da nossa história, né? Mas eu vou tentar resumir. Eu e o meu marido, a gente assim sempre teve um desejo assim de ter uma experiência de morar fora. E confesso para você assim que eu nem conhecia Portugal. De repente, nós voltamos os olhos para as possibilidades, né, que o país estava oferecendo, até mesmo para a gente estar investindo lá, buscando qualidade de vida, uma educação europeia para o nosso filho, um país com segurança. E aí nós voltamos os olhos para Portugal, e quando eu conheci Portugal, que eu passei férias, né, primeiramente a gente foi no verão, eu realmente me encantei, porque Portugal é um país encantador. Então, quando eu estive em Portugal, que eu vi o que era aquela coisa do povo, do idioma, da receptividade, do vinho, da gastronomia, dos lugares. E como eu sou arquiteta, eu amo história, então é um país que tem muita cultura, tem muita arquitetura, então me encantou. E aí a gente plantou uma sementinha para poder estar amadurecendo essa ideia, que se fortificou quando a Alfasul, através do Márcio, lançou a ideia de estar tendo uma filial na Europa, né, uma imobiliária, e convidou meu marido para estar sendo o responsável por essa expansão internacional. E a partir desse momento, a gente começou aí a correr atrás desse objetivo e conseguimos, sonho, né, e conseguimos realizar. Falo que não foi um processo fácil, mas que valeu muito a pena. Agora, Adri, como você falou, vocês fizeram várias viagens muito grandes por Portugal e Sim. escolheram a cidade de Portimão, no Algarve, que é aquela região sul de Portugal. Conta pra gente por quê. Bom, Flávia, assim, uma das coisas que a gente sempre quis era morar num lugar que tivesse um clima um pouco mais ameno, sabendo que a gente estava mudando para o hemisfério norte, a gente tinha essa preocupação com as temperaturas ao longo do ano, principalmente no inverno, e a gente percebeu que Portugal é um país que realmente, pela posição geográfica dele, é o clima mais ameno da Europa. Fora isso, Portimão é a segunda maior cidade do Algarve, ela só fica atrás de Faro, que é considerada a capital do Algarve, que é onde tem inclusive o aeroporto, que tem voos para todos os países da Europa. Então, quando a gente conheceu Portimão, a gente viu que era uma cidade que tinha toda a infraestrutura que nos atenderia, boas escolas, bons hospitais, segurança, qualidade de vida e assim uma possibilidade de estar abrindo a imobiliária lá, porque é um lugar promissor, que é um dos lugares paradisíacos, né? Conhecido mundialmente como um local em Portugal que tem as mais belas praias da Europa, inclusive, com praias premiadas, como a Praia Dona Ana em Lagos, que já foi eleita como uma das 10 praias mais bonitas do mundo. E eu e meu marido, assim, a gente sempre teve esse sonho de morar também à beira-mar. Então casou tudo, né? Portimão é uma cidade que nos recebeu assim da melhor forma possível e a gente já se sente fazendo parte dela. Então foi mesmo por todos esses fatores, né? Mas você vem visitar a gente de vez em quando, né, Adri? Sempre. Eu tô sempre aqui. Isso é bom. Agora conta pra gente qual que é o trabalho do Edson, que é o seu marido, lá. Como que ele ajuda esse sonho concretizar dos clientes da Alfasul, que lá é chamada de Alfalana. Isso. A Alfalana hoje, ela consegue dar toda a assessoria para quem tem interesse em estar investindo em Portugal ou buscando mudar para Portugal. Por quê? Porque assim como nós passamos por todos os processos, a gente aprendeu, né, Flávia, tudo. Como mudar para lá, como olhar a documentação, como se legalizar, como colocar um filho na escola, como obter um reconhecimento de diploma, como trabalhar legalmente em Portugal. Porque assim, a pessoa às vezes ela tem o desejo de mudar, mas ela não sabe nem por onde começar.
Então, o trabalho da Alphalana vai muito além de só encontrar o imóvel. A gente começa mesmo, quando eu falo a gente é porque eu vejo, né? Você viveu isso, né? Eu Adriana? vivo muito isso e eu vejo assim, o tanto que a experiência que a gente teve ajuda o Edson hoje a dar segurança para os clientes. Então, desde assim, da sementinha que planta lá no início, a gente já começa a auxiliar a pessoa para ela poder realizar o sonho. Então, é desde a etapa de escolher o melhor lugar, o que vai casar com o perfil. Abrir conta no banco. Retirada o de CPF NIF. lá, A né? pessoa, por exemplo, quer comprar um imóvel, mas ela vai precisar de um financiamento, então a gente já facilita. E né? os juros lá super baixos, né, Adri? Portugal é um país que tem economia estável, né, Flávia? Então, você investir em Portugal hoje é um excelente negócio, porque você compra um imóvel, você pode financiar esse imóvel e pagar uma parcela mensal com juros em torno de 1% ao ano, que é muito atraente, né, do ponto de vista financeiro. E além disso, a partir do momento que você adquire um imóvel em Portugal, mesmo que não seja para você morar, você tem a sua casa de férias num dos Sim. países que hoje está entre os 10 países mais procurados pelo turismo mundial. Então, eu só vejo vantagens da pessoa estar investindo e a Alphalana só facilita a realização desse sonho. Então, é uma coisa que funciona muito bem, a coisa está girando muito bem e a gente está tendo sucesso por isso, né, Flávia? Pois é, agora com esse Covid, acabaram que os países fecharam, né? E nós estamos com uma demanda reprimida muito grande, né, Adri? Sim. Então, como que vai ser agora com essa abertura, né? Hoje nós temos novidades, né? Os voos foram liberados para Portugal. É isso. Então, realmente, eu acho que agora, né, vão ser realizados muitos sonhos. Acredito que sim. Nesse período que o mundo inteiro, né, sofreu com essa pandemia, Portugal tem 1 ano e meio praticamente que o aéreo estava fechado, né, principalmente a gente fala muito dos brasileiros porque o foco inicial são os investidores brasileiros, né? Apesar da Alphalana atuar em todos os países. Hoje a Alphalana vende imóveis para os próprios portugueses, para estrangeiros que moram, né, em outras regiões da Europa. Mas o foco principal é o investidor brasileiro. Então, com a abertura do aéreo, que a gente teve essa ótima notícia hoje, os voos regulares vão retornar para os turistas que querem ir para Portugal, para os investidores que querem ir para Portugal, e isso realmente vai ser um diferencial, porque a Alphalana tem feito o atendimento à distância, tem dado todo o suporte, tem procurado os imóveis, tem oferecido oportunidades. Mas é importante o cliente estar indo para Portugal para ver o imóvel que ele vai adquirir e também para sentir, né, a região, né? Isso. Porque a gente passa muito a nossa experiência, né? A gente conhece muita coisa no norte, a gente conhece o sul, a região central, Lisboa mesmo. Mas é importante o investidor pegar um avião e ir conhecer as regiões que ele quer investir. Tem que experimentar a bacalhoada, gente. E mais, né? Aproveitar o turismo mesmo, porque é um país que está cheio, que não falta lugar bonito para você visitar. Belas praias. Nossa, muito história, convidativo. Né? Muita história. Muito convidativo. Agora, a Adriana, gente, como eu falei no início, ela é a nossa arquiteta aqui, que nos ajuda. Como é que tá, Adri, os seus projetos, especificamente aqui no Alphaville? Adriana tem mais de 80 projetos aqui. Como é que está? Você continua trabalhando aqui no Brasil? Sim, eu tenho um histórico aqui, né, Flávia? Eu comecei a trabalhar aqui no Alphaville em 2007. Eu fiz o primeiro projeto da Península dos Pássaros e foi uma casa que me deu muito retorno como arquiteta, graças a Deus eu obtive muito retorno e desde então eu não parei de trabalhar aqui no Alphaville. E eu fui plantando o meu trabalho, graças a Deus eu tive boas indicações, meus clientes sempre me indicando e eu tenho um escritório aqui no Brasil há 24 anos já. O meu escritório funciona, inclusive, no mesmo endereço, na Rajagabaglia. E eu continuo atuando, porque eu tenho uma arquiteta que trabalha comigo há 15 anos, que é a Alessandra. Foi, inclusive, a minha primeira estagiária, meu braço direito. Falo que é meu anjo da guarda aqui. E todo atendimento presencial
ela resolve a parte toda de documentação, prefeitura, regularização, visita a terreno, visita a obra. A gente faz muita visita virtual hoje. Então eu tenho a Alessandra parte aqui. boa do Covid, né, Adriana? Por incrível que pareça, se tem alguma coisa de bom, é essa questão do trabalho à distância, né? Que as pessoas começaram a aceitar muito melhor, com muito mais naturalidade, você contratar um profissional que está a 8.000 quilômetros do local que você está. Não há necessidade hoje do atendimento presencial, então isso para mim me ajudou bastante. E a gente tem a estrutura para fazer as videoconferências. Então a Alessandra fica no escritório de Belo Horizonte, eu fico no escritório de Portimão e a gente atende o cliente, apresenta projeto, faz tudo de uma forma que parece que eu realmente estou ali dentro da sala. E assim, graças a Deus, tenho trabalhado muito aqui no Brasil. Eu brinco que depois que eu mudei para lá, eu acabei fechando muitos projetos aqui. Até mesmo que eu acho que é a própria experiência, pela eu bagagem. acho que mescla, né, Adri? Porque o velho mundo, ele tem uma forma, uma visão, e você foi para lá e com uma visão mesmo. tão ativa, né? Acho que o brasileiro é tão criativo, o brasileiro é tão, né? Ô Flávia, mas abre a mente. Se morar fora, eu falo que todo mundo deve viver essa experiência, porque eu como arquiteta, eu abri a minha cabeça de uma forma, você começa a pensar muito fora da caixa, você começa a ver muita coisa diferente, você começa a ver a coisa do passado com o presente e já prospectando para o futuro. Então assim, você começa a pesquisar muito, você começa a se envolver com um mundo que eu não tinha acesso. Por mais que a gente tenha acesso a tudo hoje pela internet, você viver num país e numa região, né, num outro hemisfério, que é outro pensamento, outra cultura, até o sistema construtivo, tudo. Então eu levo um pouco da minha bagagem para eles, mas eu absorvi muita coisa de lá que eu começo a implantar aqui nos meus projetos. Então eu acho que para o arquiteto, principalmente, é uma experiência sensacional você morar fora. Abre a cabeça mesmo, e isso para a arquitetura é fundamental, porque a gente trabalha com criatividade. É criação, é inspiração, criatividade. Então eu vejo coisas em Portugal que eu nunca vi aqui. Por mais bobo que possa parecer, mas assim... Às vezes é engenhoso, às vezes funciona, às vezes é simples. Então... Não tem jeito, abre a cabeça mesmo, e isso para minha profissão me ajudou demais. Então eu venho muito ao Brasil para trabalhar, para dar suporte aos meus clientes. Normalmente eu venho em torno de 3 a 4 vezes ao ano. Para ver os amigos, comer uma feijoada. Ver os meus amigos, a minha família. E matar a saudade mesmo e trabalhar. Tá sempre matando um pouquinho da saudade do Alphaville. Eu falo que eu saí do Alphaville, mas o Alphaville não saiu de mim. E vamos em frente. É isso. Odri, pensando agora nas pessoas que estão assistindo a gente e que estão... Você lançou a sementinha, né? Quem sabe? O que você falaria para essas pessoas de incentivo com relação a Portugal, com relação ao Alphalana? O que você falaria? Qual o recado que você vai deixar? Eu acho que, assim, se você tem um desejo, se tem por menor que seja, a vontade de tentar, né, mudar, alimenta esse desejo, começa a desenvolver a ideia, né? E se você também pensa em investir lá fora, procura um país onde tenha essa parceria. Portugal e Brasil são países irmãos, né? Tem muita história por trás disso. E a Alfasul aqui no Brasil e a Alphalana em Portugal, elas podem te proporcionar assim toda a tranquilidade e segurança para dar o primeiro passo. Então, essa conexão que existe hoje é só para facilitar mesmo o cliente que está, né, querendo tomar essa decisão, fazer ela com mais segurança e tranquilidade. Porque assim, Flávia, eu te falo uma coisa, o primeiro passo você tem que dar. E deu o primeiro passo, a caminhada aí segue, né? Segue. É buscar realmente as pessoas corretas, as pessoas que estão ali para te ajudar, que vão te assessorar da melhor forma possível, sanar todas as suas dúvidas, passar o conhecimento do que realmente é fundamental, do que realmente tem que ser feito, que trabalha dentro da lei, dentro daquilo que tem que ser feito, para você não ter problema nenhum com relação à documentação, à parte jurídica. Tem que chegar. Então a Alphalana hoje consegue fazer esse trabalho e graças a Deus, assim, os clientes têm apostado
tem realizado, né, as compras, realizado os desejos. Muitos já mudaram para lá, brasileiros, e estão assim seguindo o caminho e se sentindo realizados. Então, tanto a Alfaçul aqui, né, no Alphaville, como a Alfalanda lá em Portugal, tá esperando aí dar o primeiro você, passo. gente que está assistindo a gente, que quer ser ou Alphaville com a gente, ou Portugal com a gente, procura a Alfaçul. Aqui em Belo Horizonte, no Alphaville o Márcio, lá em Portugal o Edson, que realmente você vai conseguir realizar esse seu sonho. Obrigada, Adri. Eu que te agradeço, Flávia. Tchau. Tchau.